Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro condena Eduardo Cunha a mais de 15 anos de cadeia por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O deputado cassado do PMDB recebeu propina em contrato da Petrobras para explorar petróleo no Benin, na África. O Ministério Público Federal quer que o Partido Progressista devolva mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras. Procuradores da Lava Jato anunciaram o processo contra 10 deputados e ex-deputados da sigla incluídos no esquema. A investigação de propina no governo Sérgio Cabral. 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio são transferidos para o presídio de Bangu 8. Apenas o presidente do tribunal está em prisão domiciliar. Na Câmara dos Deputados, o Moro afirma que ninguém é favorável ao abuso praticado por juiz, promotor ou autoridade policial. Mas o juiz da Lava Jato pede uma salvaguarda clara na lei para evitar que juízes tenham receio de enfrentar os poderosos. Corrupção na Coreia. Ex-presidente coreana Park Geun-hye é presa preventivamente por acusações de suborno, abuso de autoridade, coerção e vazamento de segredos. Governador de São Paulo adia pela 3ª vez o início da operação de trecho do monotrilho da zona sul da capital. Geraldo Alckmin anunciou também a privatização do monotrilho e de uma linha do metrô. O Jornal da Gazeta está no ar. O governo do estado de São Paulo, do PSDB, adia pela 3ª vez o início da operação do trecho do monotrilho. Prometido para a Copa do Mundo de 2014, o trecho só vai ficar pronto em 2019. O governador Geraldo Alckmin anunciou também a concessão da linha 5 Lilás do metrô. Numa cerimônia rápida no Palácio dos Bandeirantes, Alckmin lançou o edital que vai conceder à iniciativa privada, pelo período de 20 anos, a operação comercial de mais 2 linhas do transporte sobre trilhos, que ainda estão em obras. Uma delas é a linha 5 Lilás do metrô, que terá 17 estações e vai ligar o Capão Redondo à Chácara Clabim. 3 estações entregaremos agora em julho desse ano, Borba Gato, Brooklyn e Alto da Boa Vista. 6 estações até dezembro deste ano e 1 estação no ano que vem. As empresas, inclusive internacionais, poderão participar do leilão. O investimento na linha do parceiro privado será de 88 milhões de reais, que serão aplicados em melhorias de infraestrutura. A vencedora também terá que pagar uma outorga mínima no valor de 189 milhões de reais. A empresa que assumir a linha 5 Lilás do metrô terá que, obrigatoriamente, administrar a linha 17 Ouro do monotrilho, que vai ligar a estação Morumbi da CPTM ao aeroporto de Congonhas. A obra, que deveria ficar pronta em 2014 para a Copa do Mundo, foi interrompida várias vezes e está inacabada. A nova previsão é que ela seja concluída no 2º semestre de 2019. O trecho inicial previsto terá pouco mais de 7 quilômetros de extensão e 8 estações, atendendo 185 mil usuários por dia. O governador explicou o motivo da demora para a conclusão das linhas. Todas as obras de expansão do sistema estão atrasadas. O Brasil vive a mais grave crise dos últimos 100 anos. As empresas também sofrem com isso. Então você tem empresa que não consegue executar a obra. O governo está rigorosamente em dia. Agora tem empresa que não consegue executar a obra. Está resolvido, foi substituída e a obra retomada. O Tucano aproveitou para anunciar também o projeto batizado de Trem Intercidades, que prevê a construção de uma linha para passageiros de São Paulo a Campinas. O governo federal deverá ceder o espaço físico, onde já funcionam os trens que fazem o transporte de cargas. Vai ter até Jundiaí, que é um trecho que vai ser o mais movimentado. Nós poderemos ter de 5 a 6 vias, ou seja, 2 para a CPTM, 2 para o futuro trem de passageiros intercidades e até 2 para cargas, se assim houver necessidade. A Prefeitura de São Paulo anunciou detalhes da execução do corredor verde na Avenida 23 de Maio. As plantas vão substituir grafites e pichações nos muros. Segundo a Prefeitura, desde o começo do ano, 57 pichadores foram autuados.
As placas cinzas colocadas embaixo do viaduto Tutóia, na Avenida 23 de Maio, já estão quase prontas para receber cerca de 30 espécies de plantas. O sistema de irrigação já foi instalado e vai funcionar com captação de água da chuva. O primeiro trecho deve ser entregue na próxima quarta-feira, dia 5 de abril. O Movimento 90 Graus, que executou o mesmo trabalho em prédios no entorno do Minhocão, é o responsável pelo projeto. Se você analisar a paisagem de São Paulo, vai na sua janela. Olha para a paisagem de São Paulo, o que você vai ver é parede. Então, a medida dos jardins verticais é complementar para trazer mais áreas verdes e mais conforto para a cidade de São Paulo. O viaduto Tutóia era o endereço de um mural feito pelo artista Eduardo Cobra. Após ser vandalizado durante um protesto, o grafite foi totalmente coberto por tinta cinza em janeiro, a mando do prefeito João Dória. Em toda a avenida vão ser 10.950 metros quadrados de área verde nas paredes. A ideia é concluir todo o projeto até 5 de julho. O segundo trecho é toda essa extensão entre os viadutos Santa Generosa e Beneficência Portuguesa, no sentido aeroporto de Congonhas. Aqui a expectativa é que os trabalhos comecem já na próxima quinta-feira, dia 6 de abril, com duração prevista de 1 mês. Segundo a Prefeitura, tanto o investimento de cerca de 9,7 milhões de reais quanto a manutenção vão ser arcados pela iniciativa privada. Nós conseguimos chegar num diálogo para que aumentasse o tempo de, como eu posso dizer, de manutenção. Aumentou muitas vezes o tempo de manutenção, de 6 meses para quase 4 anos. Isso também é um ganho para a cidade. Novos 3 corredores devem ser criados na capital, sendo um na periferia, mas os locais ainda não foram divulgados. Juiz Sérgio Moro condena Eduardo Cunha a mais de 15 anos de prisão. Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Ministério Público Federal acusou o deputado cassado do PMDB de receber propina em contrato da Petrobras para a exploração de petróleo no Benin, na África. Segundo a sentença, Eduardo Cunha recebeu $1,5 milhão de dólares, atualmente cerca de R$4.600.000 como propina. De acordo com Moro, esse valor terá de ser ressarcido à Petrobras. O juiz federal escreveu na sentença que Eduardo Cunha recebeu vantagem indevida no exercício do mandato de deputado federal em 2011. Segundo Moro, não pode haver ofensa mais grave que daquele que trai o mandato parlamentar e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio. Esta foi a primeira condenação de Cunha na Lava Jato. A defesa já informou que vai recorrer da decisão. Ele é réu em outras 2 ações penais. Na outra ação penal que corre na Justiça Federal do Paraná, Cunha é acusado de receber propinas para a compra de navios sonda da Petrobras. Em Brasília, ele é suspeito de envolvimento em um esquema de propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Cunha está preso no Paraná desde outubro do ano passado. Da cadeia, Eduardo Cunha escreveu uma resposta à sua condenação pelo juiz Sérgio Moro. Eduardo Cunha afirmou que o juiz quer se transformar num justiceiro político e tenta usá-lo como seu troféu em Curitiba. Cunha escreveu ainda que Moro não tem condição de julgar qualquer ação contra ele pela sua parcialidade e motivação política. O ex-presidente da Câmara afirmou também que a decisão foi tomada em tempo recorde, o que mostraria que a sentença já estava pronta. Eduardo Cunha ganhou projeção nacional depois de ser eleito presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2015. Em sua gestão, pautou medidas polêmicas, entre elas a redução da maioridade penal para 16 anos. Em dezembro de 2015, aceitou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff do PT. Lamentando profundamente o que está ocorrendo e dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. Um mês antes, em novembro, teve o processo no Conselho de Ética da Câmara aberto. Ele foi acusado de mentir à CPI da Petrobras sobre contas na Suíça. Cunha nunca admitiu que tivesse tais contas. Não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar a conta. Eu não detenho conta. O processo no Conselho foi o mais longo da história do colegiado. Cunha disse que era um processo político. E se dá pelo inconformismo que se começou com relação à minha eleição em primeiro turno, onde derrotei o candidato da presidente afastada,
do Partido dos Trabalhadores e derrotei também o candidato apoiado pelas então as oposições. Ele usou de seu poder de presidente da Câmara para atrasar os trabalhos do Conselho e por tentar atrapalhar as investigações. Foi afastado das funções por determinação do Supremo Tribunal Federal, em maio do ano passado. Ele ficou 15 meses à frente da presidência da Câmara. Na época, Cunha disse que a Câmara tinha ficado acéfala. Naquele período, quem assumiu o lugar de Cunha foi o deputado Valdir Maranhão, do PP. Fruto de uma interinidade bizarra. Cunha foi alvo de diversos protestos durante sua gestão. Num deles, um manifestante jogou em Cunha um punhado de notas falsas de dinheiro que tinham o rosto do ex-deputado. 2 meses depois de ser afastado, Cunha renunciou ao cargo de presidente da Câmara. Ao anunciar a saída, ele chorou. Quero agradecer especialmente a minha família, que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito. Sem o cargo, se viu abandonado por aliados e teve o mandato cassado em setembro do ano passado por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. Cunha disse que foi vítima de uma vingança política. Eu errei muitas vezes, mas não foram os meus erros que me levaram à minha cassação. O que está levando a minha cassação é a política. Pouco mais de um mês depois, no dia 19 de outubro, Eduardo Cunha foi preso em Brasília e levado para o Paraná por ordem do juiz Sérgio Moro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a repercussão da condenação de Eduardo Cunha. A principal dúvida do Brasil em tempos de Lava Jato é: com foro ou com Moro? Ao condenar o ex-todo-poderoso manda-chuva da Câmara, Eduardo Cunha, a 15 anos e 4 meses de cadeia, Sérgio Moro expôs involuntariamente o teatro em que se converteu o debate no Congresso sobre o fim do foro por prerrogativa de função, que assegura a congressistas e ministros o privilégio de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. No momento, o chamado foro privilegiado soa como sinônimo de impunidade. E sentenças como a que foi imposta a Cunha realçam a ineficiência que faz do topo do sistema judiciário uma espécie de paraíso para os salafrários da política. Convém dizer que o Supremo não precisa ser um Éden de criminosos. O próprio Sérgio Moro, em debate na Comissão de Justiça da Câmara hoje, lembrou que a Suprema Corte produziu condenações em série no mensalão. O problema é que o Supremo não tem vocação penal e a Lava Jato sobrecarregou o tribunal. Com a delação da Odebrecht, é aí mesmo que os criminosos de gravata estão saindo pelo ladrão nos escaninhos do Supremo. Num instante em que outros personagens sem mandato, como Lula, estão na fila da primeira instância como condenações esperando para acontecer, é nula a hipótese de o Legislativo eliminar ou atenuar o alcance do foro privilegiado. Se Eduardo Cunha ainda tivesse mandato parlamentar, estaria nos arredores dos cofres de Brasília, não trancafiado num xadrez de Curitiba. Sua condenação torna o acompanhamento do debate travado no Congresso algo muito divertido. Deputados e senadores discutem os malefícios do foro privilegiado como se brincassem de roleta russa, protegidos pela certeza de que manipulam uma sinceridade completamente descarregada. Boa noite. Parlamentares batem boca durante a apresentação do ministro da Fazenda sobre a reforma da Previdência. Henrique Meirelles esteve na comissão especial que avalia a reforma na Câmara. Primeiro, Meirelles apresentou a proposta. O ministro afirmou que, mesmo com a reforma da Previdência, as despesas com aposentadorias e benefícios dos sistemas previdenciários para servidores públicos e trabalhadores do setor privado chegarão a quase 70% do orçamento em 2026. Depois da fala do ministro, Arthur Maia, do PPS, que é o relator da proposta na Casa, declarou que o PT não teve coragem de fazer a reforma da Previdência. A reforma é uma necessidade que Lula reconheceu, que Dilma reconheceu, mas que não tiveram coragem de fazer por populismo. Em seguida, Arlindo Quinalha, do PT, disse que Maia atacou o partido publicamente, sem ter autoridade política ou moral para isso. Se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como empresário caloteiro. Portanto, eu gostaria de propor... Vagabundo é você! Vagabundo é você! Vagabundo é você! Safado é você! Solicito... Não baixa o nível, não! Solicito... Não baixa o nível, não! Solicito que seja imediatamente... Solicito que seja imediatamente...
recomposta a ordem. CUT, sindicatos e movimentos sociais vão realizar amanhã o Dia Nacional de Mobilização. O objetivo, segundo os organizadores, é preparar a classe trabalhadora para uma greve geral que está marcada para o dia 28 de abril. Já de manhã, há ações programadas para acontecer em portas de fábricas e em rodovias da Grande São Paulo, como a Anchieta. À tarde, a partir das 4 horas, um ato está marcado no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. O fluxo de trânsito deve ser fechado progressivamente com o crescimento do número de manifestantes. Às 6 horas deve ocorrer uma passeata até a Praça da República. Os manifestantes irão seguir pela Rua da Consolação. O protesto foi convocado por 2 frentes que reúnem 90 entidades. Entre elas, movimentos sociais, de estudantes, de sem-teto e também sindicatos. Na maioria, filiados à CUT, que encabeça a manifestação. Eles são contra a reforma da Previdência e agora contra a lei que flexibiliza o trabalho terceirizado e temporário e que pode ser sancionada pelo presidente Michel Temer a qualquer momento. O ato de amanhã é uma preparação para uma greve geral que está sendo programada para o dia 28 de abril. A CUT quer que a mobilização seja ainda maior do que a do dia 15 de março, quando houve uma paralisação de ônibus, trens e metrô. Milhares de pessoas ficaram sem transporte público em São Paulo. Durante a tarde, a manifestação reuniu 250 mil pessoas na Paulista, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou números. Durante todo o mês de abril, a Central Sindical pretende também pressionar deputados que se manifestarem favoráveis às reformas da Previdência e Trabalhista. Mostrar para esses deputados que são ações do governo federal que trazem prejuízo para a classe trabalhadora, que trazem prejuízo para o povo brasileiro. E no dia 28 nós vamos fazer a grande greve geral no Brasil, inclusive celebrando os 100 anos da primeira greve geral no Brasil, que foi em 1917. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o economista Gilson Schwartz sobre as medidas econômicas adotadas pelo governo Temer. Recibos de doações eleitorais feitas ao então candidato a vice-presidente Michel Temer em 2014 foram assinados por Edinho Silva, ex-tesoureiro da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. Os 11 recibos, que somam 7,5 milhões de reais, fazem parte da prestação de contas da campanha entregue à Justiça Eleitoral. Os advogados de Dilma usam os documentos assinados por Edinho para alegar que as contabilidades não podem ser separadas, já que a prestação de contas foi feita de forma única pelos 2 integrantes da chapa. A defesa de Temer argumenta que o presidente não pode ser punido por supostas ilegalidades cometidas pela campanha de Dilma, pois ele tinha uma conta específica para movimentar verbas relativas a doações e despesas eleitorais. O começo do julgamento da ação movida pelo PSDB por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014 está marcado para a próxima terça-feira. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de Temer e a inelegibilidade de Dilma. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou o mandato do governador do estado, Simão Jatene, do PSDB, e do vice dele, Zequinha Marinho, do PSC. Eles foram condenados por abuso político nas eleições de 2014. Por essa decisão do tribunal, Jatene também fica inelegível por 8 anos. De acordo com a denúncia, o governador excedeu o limite legal fixado para a distribuição de um benefício conhecido como cheque moradia, às vésperas das eleições, o que caracterizaria a compra de votos. O governador do Pará nega a acusação. Jatene afirmou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve ficar no cargo nessa fase de recursos a outras instâncias da Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio negou o recurso e manteve a cassação do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e do vice, Francisco Dornelles, do PP. Os dois foram cassados em fevereiro por abuso de poder econômico e político. O TRE considerou que o governo concedeu benefícios a empresas como contrapartida de doações de campanha. Como ainda cabe recursos ao Tribunal Superior Eleitoral, Pezão e Dornelles permanecem no cargo. O julgamento no TSE ainda não tem data para acontecer. A ministra dos Direitos Humanos mandou um ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o tratamento dado a Adriana Anselmo, mulher do governador Sérgio Cabral, seja estendido, ex-governador Sérgio Cabral, seja estendido para outras mulheres presas na mesma situação.
Adriana foi solta ontem com base num artigo do Código Penal que permite a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos. Adriana tem filhos de 11 e 14 anos. Luiz Linda Valois escreveu à presidente do STF, Carmen Lúcia. No texto, ela diz que mesmo passível de recurso, a decisão deve ser aplicada extensivamente a todas as mulheres brasileiras que se encontrem em situação análoga, sem qualquer distinção e no menor espaço de tempo possível. O procurado do STF não se pronunciou sobre a carta. 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro são transferidos para o presídio de Bangu 8. Só o presidente do tribunal está em prisão domiciliar. Eles foram detidos ontem na Operação Quinto do Ouro da Polícia Federal, que investiga a cobrança de propina em contratos do governo Sérgio Cabral, do PMDB. Estão presos em Bangu os conselheiros José Nolasco, Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar e José Gomes Graciosa. Já o atual presidente do TCE, Aloysio Neves, cumpre prisão domiciliar. As prisões têm duração de 5 dias e podem ser prorrogadas por mais 5. Além da cobrança de 20% de propina nos contratos, os conselheiros são acusados de fazer vista grossa sobre irregularidades praticadas por empreiteiras e empresas de ônibus do Rio. A operação nasceu das delações de ex-executivos das empreiteiras Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Na mesma operação, o presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, que é suspeito de coordenar o pagamento de propinas aos conselheiros, foi levado à força para depor e depois liberado. Hoje ele se defendeu das acusações na Assembleia Legislativa. Se eu tinha conhecimento de que obras acima de 5 milhões eram destinados 1% ao Tribunal de Contas. Eu disse, eu não tinha conhecimento. E eu acredito que ninguém nesta casa tinha conhecimento. Nós passamos a ter conhecimento depois das delações. O subsecretário de Comunicação do governo, Marcelo Santos Amorim, e o presidente da Federação das Empresas de Ônibus, Leles Marcos Teixeira, também prestaram depoimentos à Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Veterano repórter de política, eu sei que os resultados das apurações dos tribunais de contas, da União, dos estados e dos municípios são comprometidos por um problema básico. Os seus conselheiros são indicados por políticos e, evidentemente, devem prestar vassalagem a eles. O que não se sabia é que, além disso, eles cobravam propina. No caso do Rio, isso ficou evidenciado e temos um escândalo absoluto. O presidente, né, do tribunal preso em casa e os outros 4 em Bangu, além do que delatou, que é o ex-presidente. Isso mostra que nós temos propina para as raposas que tomam conta do galinheiro. Mostra também que não há mais nada que possa ser considerado limpo na política brasileira. Então, nós ficamos sabendo que não há controle nenhum. E perguntamos, os outros tribunais de contas, né? A CVM não viu nada acontecendo na Petrobras, a Comissão de Valores Imobiliários. O CAD foi vilipendiado quando o Márcio Tomás Bastos, ex-ministro de Justiça, cidadão do Lula, foi premiado regiamente por ter conseguido lá a aprovação da fusão do Pão de Açúcar com as Casas Bahia. E por aí afora, não existe mais controle nenhum no Brasil que não tenha sido contaminado pelo propinaduto do BNDES, das empreiteiras, etc. Então não adianta ficar pegando, é preciso pegar e botar na cadeia os bandidos, mas não adianta fazer só isso. Nós temos que atacar o fulcro da questão. O fulcro da questão é a contaminação da corrupção através da contaminação da política. Tudo que é indicado pela política está aprovado no Brasil, está podre. É preciso renovar a política. Para isso, eu sou obrigado a concordar com o jurista Modesto Carvalhosa, que prega uma Constituição independente, que não seja constituída por nenhum parlamentar, nenhum político com mandato. É o jeito. Nós temos que fazer isso e temos que adotar o que ele propõe, que são as performance bonds, que são adotadas nos Estados Unidos desde 1894. Companhias de seguro é que fazem a relação entre o Estado e as empreiteiras contratadas. Só isso pode acabar com a corrupção. Fora disso,
nós vamos ter só a repetição do velho filme, sempre passando de volta. Eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Em pé. O juiz Sérgio Moro foi à Câmara dos Deputados e participou de uma audiência para discutir alterações no Código Penal. Ele foi alvo de questionamento dos parlamentares do PT. Durante a audiência, deputados petistas acusaram Moro de agir de forma parcial, partidária e ilegal, à frente da Lava Jato. Ninguém tem cometido nesse país mais abuso de autoridade do que você. Se a justiça do Brasil fosse séria, ele já não poderia ser mais juiz. Eu vou cortar sua palavra. Sérgio Moro se negou a responder diretamente às perguntas dos deputados do PT, alegando que não poderia comentar casos concretos julgados por ele. O que acontece é que muitas vezes a aplicação independente e imparcial da lei acaba sendo interpretada como ativismo, mas de fato não é, né? É apenas o juiz cumprindo aí a sua função. Deputados da base do governo saíram em defesa do juiz. Paulderney Avelino do DEM acusou os parlamentares petistas de quererem criar constrangimento a Moro, uma vez que a audiência era destinada a discutir o Código Penal. Na audiência, Moro defendeu a salvaguarda para juízes no projeto de abuso de autoridade que tramita no Congresso. Se todos falam no Senado, na Câmara, que não se quer criminalizar a hermenêutica, então vamos colocar uma salvaguarda expressa, né? Qual é o problema? Não prejudica o restante do conteúdo da lei. Agora, tem que ser uma salvaguarda clara e expressa. Não adianta dizer, por exemplo, como está no substitutivo, de que o juiz não responde se ele interpretar literalmente a lei. Porque aí se está ignorando que existem métodos de interpretação diferenciados no direito. O Ministério Público Federal entra na Justiça com ação de improbidade administrativa contra o Partido Progressista, o PP, pedindo a devolução de mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras. Os procuradores da Lava Jato anunciaram processo contra 10 deputados e ex-deputados do PP e um assessor parlamentar, incluídos no mesmo esquema. Entre os 10 políticos do Partido Progressista acusados pelo Ministério Público Federal estão os atuais deputados Nelson Meurer, do Paraná, Arthur Lira, de Alagoas, Otávio Germano, do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Farias, de Minas, Roberto Brito, da Bahia e Mário Negromonte Júnior, também da Bahia. Ele é filho do ex-ministro das Cidades do governo Dilma, Mário Negromonte, que também é alvo da ação do Ministério Público. Entre os ex-parlamentares do PP estão os ex-deputados Pedro Henri e Pedro Correia, que já foram condenados em 2006 no Mensalão Petista, e João Pisolatti. Segundo os procuradores da Lava Jato, os nomes listados recebiam uma espécie de mesada de empreiteiras e empresas que tinham contratos com a Petrobras a título de propina. Os valores iam de 30 mil a 300 mil reais e tinham periodicidade variada. Existiam 4 núcleos. De um lado estavam empreiteiros, empresas que se cartelizaram para maximizar seus lucros e fraudar licitações à Petrobras. As licitações eram ganhas como em jogos de cartas marcadas, em que as empresas entre elas escolhiam quem ia ganhar e o valor que ia ser cobrado. De acordo com a Lava Jato, o esquema funcionou entre os anos de 2004 e 2014 e tinham 2 ramificações. Em uma delas, a propina teria saído de contratos firmados entre a Petrobras e a Braskem, empresa da Odebrecht para comercialização de nafta. Só desse acordo teriam sido desviados mais de 35 milhões de dólares entre 2006 e 2012. O dinheiro era usado para abastecer políticos do PP, além de executivos de outras empresas envolvidas no esquema e operadores financeiros. Ao todo, os procuradores dizem que 21 executivos ainda estão sendo investigados e podem vir a ser incluídos na ação. Nas contas da Lava Jato, quase R$500 bilhão foram retirados da Petrobras no esquema que favorecia o PP. Se tratava de um grande esquema político partidário. Os políticos colocavam nas diretorias da Petrobras envolvidas no esquema pessoas escolhidas a dedo, que eram incumbidas de arrecadar propinas, que seriam usadas para enriquecimento pessoal próprio e financiamento de campanhas eleitorais. Nesse caso, existem amplas provas de que o partido concorreu para a prática desses atos por meio de suas lideranças e que foi diretamente beneficiado por essas práticas.
Desse total de 2 bilhões e 300 milhões, 460 milhões são referentes à propina paga ao PP. 1 bilhão e 300 milhões são de multa e outros 460 milhões são por danos morais. Em nota, a Braskem afirma que já assinou o acordo de leniência que inclui todos os temas relativos às práticas impróprias no âmbito da Operação Lava Jato. O deputado Luiz Fernando Faria afirmou que só irá se pronunciar depois que seu advogado tiver conhecimento do teor da ação. Os demais citados não foram localizados. Na Venezuela, a Suprema Corte retirou os poderes da Assembleia Nacional, instituição equivalente ao Congresso Nacional aqui no Brasil. O tribunal assumiu as competências dos parlamentares. Os deputados de oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro denunciaram o que chamaram de golpe de Estado. Apesar de já ter anulado diversas decisões da Assembleia, o Tribunal Supremo de Justiça ainda não havia assumido diretamente as funções legislativas. O presidente da Assembleia Nacional, Julio López, acusou Maduro de dar um golpe de Estado. Ele e outros parlamentares da oposição protestaram em frente à sede do tribunal e foram agredidos por apoiadores de Maduro e pela polícia. Há 2 dias, o Supremo ainda retirou dos deputados a imunidade parlamentar por suposto desacato e deu atribuições especiais a Maduro em assuntos de matéria penal, militar, econômica, social, política e civil. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, chamou as últimas decisões da Corte de alto golpe. Ele convocou uma reunião da OEA em caráter de urgência. Segundo o tribunal, a medida foi tomada porque o Poder Legislativo se omitiu em alguns assuntos de sua competência e não cumpriu decisões judiciais. No ano passado, o Judiciário impugnou a posse de deputados da oposição, mas a Assembleia não cumpriu a ordem. Além da crise institucional, a Venezuela vive uma crise econômica. O país está enfrentando desabastecimento de produtos básicos, inflação de 700% ao ano e a saída de cidadãos venezuelanos para países vizinhos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil repudiou a sentença do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela e considerou o ato como um rompimento da ordem constitucional. O governo do Peru anunciou a retirada do embaixador da Venezuela e, de maneira definitiva, por também considerar a situação como uma ruptura da ordem democrática. O prefeito João Dória, do PSDB, apresentou hoje o plano de metas para a cidade de São Paulo, que devem ser implantados ao longo de toda a gestão. As 50 metas ainda terão que ser debatidas com a sociedade em audiências públicas a partir de abril. Ao entregar o programa de metas aos vereadores esta tarde, o prefeito João Dória cumpre uma exigência da lei. Planos que devem ser executados até o fim do mandato, embora não haja punição caso isso não seja feito. Foi o que aconteceu com os antecessores, Fernando Haddad e Gilberto Kassab, que cumpriram apenas metade dos compromissos. O plano de Dória tem 50 metas, menos da metade das 123 apresentadas por Haddad. E um formato diferente. O programa não se compromete com grandes obras, construir hospitais, unidades de saúde. Nessa área específica, apenas fala em aumentar a cobertura do serviço de saúde para 70% da cidade. O plano também não especifica quantas creches seriam inauguradas. Em vez disso, menciona aumentar em 30% o número de vagas e atender 60% dos que precisam. A promessa de campanha era zerar a fila em 1 ano. Outro objetivo é garantir acesso à internet de alta velocidade a todos os alunos e professores da rede, além de duplicar os pontos de Wi-Fi livre na cidade como um todo. Na área social, o plano prevê o acolhimento de 90% dos moradores de rua e promete desenvolver ações para empregar 70 mil pessoas pobres e em situação de rua. Na área da habitação, propõe entregar 25 mil moradias por meio de financiamento e aluguel social, com a ajuda do governo federal. Sem recursos da União, a meta cai para menos de 7 mil unidades. A proposta não mensura em quilômetros a construção de corredores de ônibus. Fala apenas em aumentar em 7% o uso do transporte público. Mas especifica o número de árvores que serão plantadas, 200 mil. O plano prevê ainda reduzir 15% das áreas que alagam quando chove.
Uma das principais promessas de campanha é a venda de parte do patrimônio, como o Autódromo de Interlagos e o AMB. O plano prevê arrecadar 5 bilhões de reais com as privatizações, 2 bilhões a menos do que o prefeito citou no mês passado. Para cumprir o plano, a intenção é aumentar os investimentos e reduzir despesas. O que a gente vai priorizar é que o orçamento seja equilibrado ao longo de todo o tempo. Não adianta você começar metas e planos mirabolantes que você não consegue pagar ao longo do tempo e tem que parar no meio do caminho. Essa é a prioridade. O prefeito, durante a campanha, fez 118 promessas, essas promessas catalogadas pelos órgãos de imprensa. E um plano que tem 50 metas e não tem quantitativos claros, são metas genéricas, percentuais, não se sabe exatamente qual o ponto de partida desses percentuais, vai dificultar muito o acompanhamento da sociedade desse plano. Vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 0,7% em janeiro na comparação com dezembro. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que esse foi o segundo mês consecutivo de queda. Em relação a janeiro do ano passado, o recuo foi de 7%, a 22ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação. Banco Central reduz a previsão da inflação neste ano. A autoridade monetária divulgou hoje que espera que a inflação oficial, medida pelo IPCA, fique em 4% até o final de 2017. O Banco Central também reduziu para 0,5% a previsão para o PIB deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. As taxas de juros nos bancos comerciais caem muito devagar. Caem ainda mais devagar do que as taxas do Banco Central. É uma disputa da tartaruga e com a tartaruga manca. Nada de coelho nessa história. Essa lerdeza nos juros e a queda da reforma da Previdência podem jogar a recuperação microscópica da economia na latinha de lixo. O Banco Central define mais ou menos o custo do dinheiro, os juros no atacadão, no mercado em que os bancos emprestam recursos uns para os outros. O Banco Central, então, define uma espécie de piso das taxas de juros no mercado. Desde outubro, cortou a sua taxa de juros, a Selic, em 2 pontos, de 14,25% ao ano para 12,25% ao ano. Todo mundo sabe que as taxas de juros nos bancos e nos crediários são muito maiores, de 25% ou 100%, para nem falar de cartão de crédito e cheque especial. Pois bem, as taxas de juros dos empréstimos mais importantes nos bancos caíram menos que isso, menos que a do Banco Central, ou nada desde outubro, menos de 2%. Os bancos estão na retranca. Ainda temem calotes. Emprestam pouco e caro. As pessoas tomam menos empréstimos também. Caiu brutalmente a quantidade de dinheiro emprestada na economia. Faz 4 anos, esse valor era de 3,5 trilhões de reais. Agora é de 3 trilhões. Uma queda de 500 bilhões. Como a renda está estagnada e as empresas não estão fazendo investimento novo, a baixa do crédito dificulta a recuperação econômica. Os bancos, enfim, parece, ainda não estão acreditando muito na retomada da economia. Uma retomada já pequena. O crescimento deste ano, por enquanto, está previsto em 0,5%. Nos últimos 2 anos caiu mais, 3,5% ao ano. Para piorar, os donos do dinheiro vão ficar ainda mais na retranca se não passar a reforma da Previdência, se o governo não controlar gastos. Os donos do dinheiro vão emprestar menos e investir menos. É um risco para a recuperação. Não vamos voltar para o desastre dos últimos 2 anos, mas mal vamos sair do lugar. Boa noite. A quinta-feira amanheceu fria, mas a tarde foi de sol entre muitas nuvens, mas sem calor, né? E como é comum nessa época do ano, a temperatura já caiu de novo e faz um friozinho. Agora à noite, vamos à previsão com Mariana Armentano. Na maior parte do país, o predomínio amanhã é de tempo quente e instável. No centro-sul, o tempo continua seco e friozinho. Só deve chover, ainda que de forma isolada e passageira, da costa catarinense até o litoral do Rio de Janeiro. Do leste do Paraná, passando pelo leste paulista, leste de Minas, pegando todo o estado do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens. E como eu já disse, a chuva se concentra na metade norte do Brasil. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha só, na capital paranaense, mínima nessa madrugada de 12 graus e máxima à tarde de 20, com predomínio de tempo nublado.
Em Fortaleza, dia de sol com chuvinha passageira e calorão em torno dos 31 graus. Em Brasília, máxima de 28, com chuvas entre a tarde e a noite. E em BH, apesar do tempo firme, as temperaturas ficam só entre 15 e 27 graus. Para São Paulo, a sexta-feira vai ser muito parecida com o dia de hoje em todas as regiões do estado. O tempo segue firme e seco em todo o interior. Aqui na capital, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. Só no litoral que há previsão de chuvinhas fracas e isoladas. Máxima amanhã em torno dos 27 graus em Marília e dos 32 em Votuporanga. Em Franca faz só 25 graus amanhã e em São José do Rio Preto, 30 graus. No litoral, 25 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. Para a capital, as madrugadas vão continuar geladas. Nesta sexta-feira, mínima de 14 e máxima à tarde só de 23 graus por aqui. No final de semana, esquenta um pouquinho durante o dia, chega a fazer até 24 graus no sábado e 25 no domingo, ainda sem nenhuma gota de chuva prevista. Ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, é presa preventivamente por acusações de suborno, abuso de autoridade, coerção e vazamento de segredos. Pela manhã, Geun-hye foi à audiência em que a ordem de prisão foi expedida. A sessão durou mais de 8 horas, a mais longa do tipo no país. A ex-presidente pode ficar detida por até 20 dias enquanto é investigada. Park Geun-hye e uma amiga que já está presa são suspeitas de participar de um esquema para pressionar grandes empresas a doarem dinheiro para fundações que apoiavam suas iniciativas políticas. As duas negam as acusações. Essa é a terceira vez que um ex-chefe de Estado sul-coreano é preso por corrupção. Novas eleições no país estão marcadas para maio. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o economista Gilson Schwartz. Depois de 12 rodadas, finalmente terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora é a vez do tudo ou nada dos mata-matas, né, Celso? Pois é, Estela. Palmeiras, Corinthians e Santos, ou melhor, Palmeiras, Corinthians, Santos, Ponte Preta, São Paulo, Linense, Botafogo e Novo Horizontino estão classificados para as quartas de final. A última rodada dessa primeira fase teve vitórias do Corinthians, 3-1 sobre o Linense, Santos e São Paulo e derrota do Palmeiras, que apesar disso se manteve com a melhor campanha do campeonato até aqui. Vamos aos gols. O Palmeiras enfrentou a Ponte Preta e o juiz marcou pênalti nessa jogada de Zé Roberto em cima de William Potker. O atleta do Palmeiras foi expulso e na cobrança, Potker marcou para o time de Campinas. Ponte Preta 1, Palmeiras 0, placar final. No estádio 1º de Maio, o São Paulo enfrentou o São Bernardo e o único gol da partida foi marcado por Gilberto, que agora está na liderança da artilharia do campeonato com 7 gols. São Paulo classificado 1, São Bernardo rebaixado 0. Na Vila Belmiro, Novo Horizontino saiu na frente do Santos nesse belo gol de Henrique. O empate dos donos da casa veio nessa jogada que o juiz viu pênalti de Guilherme Teixeira. Na cobrança, Kaique deixou tudo igual. A virada do Santos aconteceu novamente com Kaique, nesse chute cruzado dentro da área, 2-1. O terceiro saiu do cruzamento de Copeta para Thiago Ribeiro, fechar o placar. Santos 3, Novo Horizontino 1. As duas equipes estão classificadas para a próxima fase. Celso, qual que é a sua avaliação aí do campeonato? Bom, teremos já definidos, né, os classificados. O Corinthians enfrenta o... me deu um branco enorme agora. Teremos, olha, veja só. Corinthians e Botafogo, em Ribeirão Preto, no sábado. Santos e Ponte Preta vão jogar primeiro em Campinas. Depois, Novo Horizontino e Palmeiras no domingo, esse jogo em Novo Horizonte. E aí a surpresa... Linense e São Paulo, os 2 jogos no estádio do Morumbi. Isso é um grande absurdo, é um prejuízo técnico gigantesco, porque o Linense não pode mandar o seu jogo em Lins, porque o estádio está em reforma, e aí optou por fazer os 2 jogos na casa do adversário. Uma Isso vantagem, prejudica, né? Sem dúvida, uma vantagem enorme para o São Paulo, que vai ter as 2 partidas em casa para garantir o lugar nas semifinais. Lamentável essa postura da Federação Paulista, que aceitou esse tipo de situação. Tá certo, Celso. Tá muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. É com você, Gamberini. E você vai ver daqui a seguir uma entrevista de Maria Lídia Flandoli com o economista Gilson Schwartz. Até já.
quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Um presidente ilegítimo, sem votos, quer roubar o seu futuro. Nós do PCdoB lutamos para restabelecer a democracia com a soberania do voto popular. Só assim será possível virar essa página, retomar nosso caminho para o futuro, com igualdade, solidariedade e justiça social. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Jazz é ritmo, mas também é sofrimento. É improviso, mas também é esforço. É beleza, mas também é drama. Jazz é talento, e talento não vem fácil. Fácil é gostar de jazz. Coleção Folha Lendas do Jazz. A vida e a música dos maiores jazzistas. Apenas R$19,90 cada livro CD. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Nas bancas. Todo domingo, Rony seleciona o melhor da semana especialmente para você. Bonitão, bonitinha. Aqui só tem conteúdo impecável, viu? Fica comigo, vai pra você curtir. Então você já sabe, né? O melhor da semana tá aqui. E eu tô te esperando, viu? Então vem. Todo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde. Acerto das contas do governo federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai explicar o impacto do ajuste de contas é o economista Gilson Schwartz, professor da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Muito obrigada, professor. Obrigado, e eu peço mesmo que o senhor troque em miúdos as medidas que foram anunciadas ontem por Henrique Meirelles, em meio a todos os números que hoje foram anunciados também. Que gasto público limita a expansão da economia não precisava Henrique Meirelles nos advertir e lembrar. O fato é que isso sugere que ele estava justificando aquele conjunto de medidas ontem anunciados, porque muito certamente ele tinha já os números que hoje foram anunciados. O que eu quero ouvir do professor inicialmente é se o caminho escolhido pela equipe econômica de Michel Temer é o caminho acertado para esse ajuste das contas públicas, dos gastos públicos. Eu acho que está evidente já nesse momento que o próprio ministro Henrique Meirelles ele tinha advertido, se não houvesse uma sinalização muito clara, política, de uma grande reforma do Estado, a reforma previdenciária, quer dizer, se não houvesse esse sinal, voltariam os impostos, a pílula seria mais amarga. Então, acho que isso marca realmente uma mudança de Estado de um primeiro momento em que se apostou em grandes reformas para o reconhecimento de que não é viável politicamente, não vai dar tempo de fazer essas reformas, as resistências sociais e políticas são grandes, a base do governo está rachada, então vai ter que ser no torniquete mesmo, sinalizar para os mercados que ele está controlando o gasto. Agora tem uma questão, cobra-se com frequência o corte de gastos públicos e também de forma recorrente o governo diz que não dá porque isso afeta a questão de infraestrutura, de programas sociais, etc. e tal.
A pergunta é, o governo não tem mesmo como cortar gasto público? Olha, já está cortando, agora anunciou 10 bilhões a menos já na área de investimento. E a grande novidade, que já se esperava também, mas foi adiada ao máximo possível, que é a tal da reoneração. Ou seja, para defender o emprego, defender o Brasil da crise, os governos anteriores desoneraram muitos setores e você vê que agora isso acabou, a não ser com alguns setores que geram mais emprego, mas acabou. Agora é uma reoneração, ou seja, não dá tanto para cortar gasto, então vamos deixar de abrir mão de arrecadar, ou seja, voltar a arrecadar. Mas, professor, quando o senhor fala que cortou todo esse volume de dinheiro da área de investimento, dá até tristeza. Porque, né, isso gera uma paralisação, uma estagnação, quer dizer, o avanço, ativação da economia e a colocação de mão de obra que está aí disponível, desempregada. Quer dizer, nada disso vai acontecer com corte de investimento. Entra também, então, a indagação, é só por aí que se pode cortar? Porque quando se fala de gasto público, nós estamos falando também de folha, nós estamos também falando dos comissionados, nós estamos falando de um excesso de pessoal que existe. Que significado que isso tem no tal do déficit extra? Existe aí uma discussão sobre a reforma do Estado. Quer dizer, está se discutindo, o próprio governo Temer está introduzindo a questão do próprio BNDES. Mudar as regras e enxugar o papel do BNDES. Há uma hipótese por trás de tudo isso. A hipótese de que o governo saindo de cena, o setor privado vai assumir esse investimento e, inclusive, o investidor estrangeiro, né, viria, então, para o Brasil em função dessa oportunidade, já que a população tem uma demanda. Se o governo não vai atender, a hipótese, mas veja bem, é uma hipótese de que esse investimento virá do setor privado. Mas isso aí é provável, considerando os números e os elementos que mostram que está difícil realmente, mais do que presumia o próprio governo, com parar de piorar como aconteceu recentemente? Parou de piorar e a grande chave da questão agora está com o Banco Central. O próprio, vamos dizer, o establishment econômico, a profissão dos economistas nas suas várias vertentes, chegou já no final do ano passado à conclusão, não dá para manter o juro tão alto. É impossível, o governo não consegue pagar as contas e é levado para o corner, é levado para uma situação de que ele não tem saída. Então, é nesse momento, sobre o Banco Central, que reside essa alavanca para poder transformar, deixar de piorar para realmente começar a melhorar. Agora, eu vi a reação de empresários e de analistas sobre as medidas ontem anunciadas, corte dos benefícios sobre a folha, etc. E muitos dos setores que perderam, vamos dizer, aqueles benefícios, dizem que isso vai fragilizar a estabilização, vai frear a reação da economia e, inclusive, aquela absorção da mão de obra, a criação de mais vagas. Por outro lado, a Fiesp fez elogios, né, ao conjunto de medidas ontem. Eu quero ouvir se os elogios da Fiesp, aquilo lá, foi clamor do famoso pato, porque não foi anunciado aumento de impostos, então a Fiesp fez esse afago aí para o governo, e se os tais empresários que estão realmente reagindo e ressentidos têm razão. Existe uma perspectiva de que com a redução dos juros, o crédito e o investimento retornem. Não o gasto público, investimento público ainda contido, mas no setor privado existe essa expectativa. Portanto, não aumentar os impostos, mas por outro lado, fazer a reoneração para vários setores industriais é problema e de fato é um freio e dificulta a retomada do emprego. Afinal, a desoneração foi feita para facilitar a contratação. Então, se vai ter reoneração, vai dificultar a contratação. Mas a medida ela não é cega, ela não é totalmente horizontal. A gente tem algumas verticais que foram preservadas. A construção é um exemplo, a área de comunicação é um exemplo. Então, quer dizer, setores intensivos em mão de obra ainda estão relativamente protegidos e existe um fio aí da agulha, assim, né? Um buraquinho da agulha para onde dá para passar se o Banco Central se mostrar colaborativo. A inflação já está em 4% ao ano. Quer dizer, em vez de falar em reduzir ainda mais a meta de inflação, vamos permitir um pouquinho de crescimento e um crescimento que será saudável, não para resolver as questões, porque a eleição daqui a pouco mais de um ano nós estamos com eleições presidenciais e a discussão da agenda volta, das grandes reformas volta.
Mas se o Banco Central não colaborar nos próximos 2, 3 meses, aí realmente vai ficar uma tragédia. Encerrando rapidamente, a ameaça de aumento de imposto paira ainda no ar? Ou como ontem nada foi anunciado, podemos dormir sossegados? Eu acho que ainda está no ar. Se o Banco Central não mostrar essa flexibilidade e transferir um pouco da sua responsabilidade para ajudar o crescimento e não apenas controlar a inflação, de fato, a recessão pode se aprofundar. Quer dizer, depende do Banco Central. Se ele não fizer isso, o aumento de impostos vai ser a única saída. Então não dá para dormir sossegado. Não dá para dormir sossegado ainda não. Depende do senhor Ilan Goldfein no Banco Central. Muito obrigada por seus esclarecimentos, obrigado, professor. Uma boa obrigado, noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Rony Fon recebe a cantora que é revelação no pop nacional, Isa.